O ar em Roma naquela manhã de terça-feira, no final de junho, estava anormalmente imóvel, pesado com a umidade prenunciadora de uma tempestade de verão que se recusava a chegar, deixando a cidade suspensa num calor branco e ofegante. Dentro dos muros do Vaticano, contudo, a atmosfera era ainda mais rarefeita, eletricamente carregada não por cúmulos nimbus, mas por um silêncio denso e expectante que parecia sugar o som dos corredores de mármore e o canto das fontes nos pátios. O Papa Leão XIV, em sua pequena e austera capela privada na Casa Santa Marta, sentia essa pressão não como um fenômeno meteorológico, mas como um peso em sua própria alma. Ajoelhado diante do sacrário, com a luz da manhã filtrando-se poeirenta pela janela, ele não rezava por soluções ou estratégias. Ele rezava por fôlego, pelo simples ato de inspirar a graça e expirar o medo. Seu pontificado, desde o primeiro dia, fora uma tentativa obstinada de ensinar a Igreja a respirar novamente. Ele via a Igreja moderna como um paciente em estado de asfixia espiritual, ofegante por excesso de atividade e falta de oxigênio divino. Assim, ele havia metodicamente fechado as janelas para o barulho do mundo e aberto as portas dos tabernáculos esquecidos. Ele havia podado as ambições principescas, simplificado os rituais papais até o osso do essencial, afastado os gestores eficientes e chamado os místicos silenciosos. Sua tese era simples e, para muitos, perigosamente radical. A crise da Igreja não era de estrutura, mas de espírito. Não era uma falta de programas pastorais, mas uma ausência palpável de Deus no centro de suas operações. Por 2 anos, esse terremoto silencioso havia reconfigurado o solo espiritual da Cúria e do mundo católico, gerando ondas de esperança nas periferias e uma crescente e nervosa resistência nos centros de poder institucional. Mas o que aconteceu nas últimas 48 horas não foi um tremor. Foi a abertura de uma fenda abissal, uma fratura geológica que rasgou o chão diretamente sob o trono de Pedro. E o Papa Leão XIV, o homem do silêncio, o pastor da interioridade, estava agora no epicentro de um furacão de palavras, sendo instado por todos os lados a falar, a decretar, a agir com a força de seu ofício. E cada opção à sua frente parecia um caminho diferente para o mesmo desastre. Tudo começou com um documento. Não um vazamento anônimo, não um memorando secreto contrabandeado para a imprensa, mas algo infinitamente mais ousado, mais formal e por isso mesmo mais perigoso. Uma nota doctrinalis oficial, publicada com o selo e a autoridade da Congregação para a Doutrina da Fé. O autor, seu prefeito, era o cardeal Albrecht von Schönburg, um gigante, tanto em estatura física quanto intelectual. Um teólogo alemão de rigor impecável, cuja mente era como uma catedral gótica, vasta, complexa e construída com uma lógica de pedra que não admitia fissuras. Sua lealdade à ortodoxia era tão lendária quanto sua desconfiança de qualquer ambiguidade pastoral. O título da nota era, em si, uma obra-prima de agressão polida, uma declaração de guerra disfarçada de teologia. De fidei claritate et periculi ambiguitatis, sobre a clareza da fé e os perigos da ambiguidade. O documento era uma peça de erudição. 30 páginas de prosa latina precisa, densamente anotadas com citações patrísticas e conciliares, que construíam uma defesa magistral da unicidade salvífica de Jesus Cristo. Alertava, com uma lógica fria e cortante, contra as tendências no diálogo interreligioso e na prática pastoral, que, segundo Schönburg, corriam o risco de diluir o depósito da fé num vago sentimentalismo humanitário, esquecendo que a caridade, sem a verdade, é uma mãe cega que guia seus filhos para o precipício. Em qualquer outro pontificado, teria sido um documento robusto, talvez controverso, mas dentro dos limites da dialética teológica. Sob Leão XIV, era um trovão. Cada frase sobre a necessidade de clareza inequívoca era lida nos palácios romanos como uma crítica direta ao estilo do Papa de responder a questões complexas com parábolas e silêncios. Cada advertência sobre o falso irenismo
era vista como um ataque à sua prática de se encontrar silenciosamente com imãs, rabinos e monges budistas. A nota não mencionava o nome de Leão XIV uma única vez, e era exatamente essa omissão que a tornava tão devastadora. Não era um ataque a um homem, mas a um método, a um espírito, a uma visão de igreja. Era uma correção pública, um ato de um prefeito que se posicionava não como um colaborador do sucessor de Pedro, mas como um guardião da fé contra os possíveis desvios do próprio pontífice. Era um ato de lealdade à verdade, que implicitamente se colocava acima da lealdade ao Papa. A reação foi instantânea e global, amplificada pela velocidade implacável da era digital. A assessoria de imprensa do Vaticano, pega de surpresa, ficou paralisada, emitindo apenas um gaguejante, sem comentários, que só jogou mais lenha na fogueira. Os telefones da Secretaria de Estado tocavam sem parar, com núncios de todo o mundo pedindo orientação, sem saber o que dizer aos governos e às conferências episcopais locais. Em questão de horas, o mundo católico estava visivelmente fraturado. As redes sociais se tornaram um campo de batalha digital. De um lado, blogueiros, teólogos e fiéis de perfil mais tradicionalista saudavam o cardeal Schönborg como um novo Atanásio, um herói solitário que ousava defender a verdade numa era de confusão generalizada. A hashtag Danke Kardinal Schönborg, obrigado Cardeal Schönborg, tornou-se viral na Alemanha, Áustria e em largos setores do catolicismo norte-americano. Famílias imprimiam o documento para estudá-lo em casa. Viam nele a rocha firme que lhes faltava, a voz clara e paterna que o Papa, em sua busca por um diálogo etéreo, se recusava a ser. Do outro lado, uma onda de choque, dor e traição varreu as dioceses das periferias do mundo. Bispos da Ásia e da África, em comunicados cautelosos mas firmes, expressaram profunda perplexidade e dor. Um arcebispo brasileiro, conhecido por seu trabalho pastoral em áreas de intenso sincretismo religioso, escreveu uma carta aberta que se tornou viral por outras razões. A verdade de Cristo, que encontrou a samaritana no poço com infinita misericórdia, é agora apresentada como uma fortaleza com pontes levadiças? O documento de Sua Eminência é teologicamente brilhante, mas pastoralmente gelado. Ele esquece que as almas não são silogismos. São feridas abertas que anseiam pelo bálsamo do encontro, não pela frieza de uma definição. Para os missionários, para os promotores do diálogo, para os padres que trabalhavam nas favelas e nas fronteiras, o documento de Schönborg era uma porta fechada na cara, uma demonstração de arrogância eurocêntrica que minava décadas de trabalho paciente e arriscado. E todos, de ambos os lados, de Munique a Manila, de Chicago a Kinshasa, olhavam para um único ponto no mapa, a janela do terceiro andar do Palácio Apostólico, esperando uma palavra, um gesto, uma decisão do Papa Leão XIV. Mas Leão XIV, para desespero de todos, permaneceu em silêncio. Dentro da Casa Santa Marta, o silêncio do Papa não era de paz, mas de luta. O clima era insuportável. Seus poucos e leais assessores andavam na ponta dos pés, falando em sussurros, como se estivessem em um quarto de hospital, onde um paciente querido lutava pela vida. O secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, um diplomata consumado da velha escola, havia solicitado 3 audiências urgentes em 24 horas. Em cada uma delas ele expôs a situação com uma clareza alarmada, apresentando ao Papa dossiês com reações da imprensa mundial, relatórios de nunciaturas, transcrições de conversas interceptadas entre prelados. Santo Padre, a situação é insustentável, disse ele na última reunião, sua voz normalmente calma, carregada de uma urgência inédita. Isto não é mais um debate teológico, é um desafio direto à sua autoridade. É a formação de um magistério paralelo, com um antipapa doutrinal. O cardeal Schönborg deve ser removido imediatamente de seu cargo. Qualquer hesitação, qualquer atraso, será interpretado globalmente como fraqueza e dará legitimidade à sua ação. O mundo inteiro está esperando um sinal de governo. Leão XIV ouvia, seus olhos claros e penetrantes fixos não no cardeal, mas no simples crucifixo de madeira em sua mesa. Ele não debatia os pontos estratégicos. Ele apenas fazia perguntas que desarmavam a lógica do poder. Pietro, ele disse suavemente,
sua voz pouco mais que um sussurro. Diga-me, o cardeal Schönborg escreveu alguma heresia no documento? Algo que contradiga o catecismo? Parolin, um canonista brilhante, hesitou, pego na precisão da pergunta. Não, Santo Padre, tecnicamente é ortodoxo, defensável, mas o ato em si, o momento, o subtexto, é um ato de cisma espiritual, é uma bofetada em seu pontificado. Então, continuou o Papa, como se pensasse em voz alta, ele não pecou contra a fé. Ele agiu por medo. Medo de que a Igreja se perca. Medo de que eu, seu irmão, a esteja conduzindo ao erro. É um medo que nasce de um amor. Talvez um amor possessivo e ansioso pela Igreja, mas ainda assim amor. Como se responde ao medo de um irmão, Pietro? Com um decreto de punição ou com um convite à conversão? Para Parolin e para a Cúria, essa resposta era exasperadora, quase irresponsável. Era como tentar apagar um incêndio florestal com um borrifador de água benta enquanto o prédio da administração desmoronava. Eles viam uma crise de governo. O Papa via uma crise de fé. Eles queriam uma solução política. Ele buscava um caminho evangélico. E enquanto ele discernia em silêncio, a facção de Schönborg se sentia cada vez mais justificada. Eles se reuniam discretamente, não em catacumbas conspiratórias, mas nos suntuosos e silenciosos apartamentos com vista para os jardins do Vaticano. Não se viam como rebeldes, mas como uma célula de resistência convencida de sua retidão profética. Vejam, teria dito Schönborg a um grupo de cardeais em seu apartamento, cujas paredes eram forradas com milhares de livros de teologia. O silêncio de Roma é a prova da confusão. A verdade foi proclamada com clareza e caridade, e a resposta é o vácuo. Se não agirmos para proteger os simples fiéis, quem o fará? Deus nos pedirá contas por nossa prudência e coragem, não por uma obediência cega que permite que as ovelhas se dispersem ao som de flautas ambíguas. A pressão sobre Leão XIV tornou-se um cerco multifacetado. Cardeais de ambos os lados pediam audiências. Um grupo de bispos do Sudeste Asiático pediu para vê-lo, e em lágrimas, falaram sobre como o documento estava sendo usado por governos hostis para acusar a Igreja de proselitismo agressivo. Cartas e e-mails chegavam aos milhares. A mídia secular, farejando sangue e simplificando o conflito como uma luta entre liberais e conservadores, falava abertamente de uma guerra civil no Vaticano. O homem que havia baseado seu pontificado na escuta estava agora sendo ensurdecido pelo barulho ensurdecedor do mundo. Na noite da segunda noite, exausto, Leão XIV não conseguiu dormir. A pequena suíte em Santa Marta parecia uma cela de prisão. Ele caminhou sozinho pelos corredores vazios, seus passos ecoando no linóleo polido como o tic-tac de uma bomba-relógio. Ele se sentia como Cristo no Getsêmani, abandonado até mesmo pela lógica de seus amigos mais próximos. Seus colaboradores mais leais, como Parolin, queriam que ele desembainhasse a espada do poder papal. Queriam que ele agisse com força, mas ele sentia em seus ossos, na medula de sua vocação, que aquele não era o caminho. Agir com poder seria validar a lógica de Schönborg. A lógica de que a Igreja é governada pela força, pelos decretos, pela clareza imposta de cima para baixo. Seria vencer a batalha perdendo a guerra pela alma de seu próprio pontificado. Mas não fazer nada. Não fazer nada era permitir que a ferida infeccionasse, que a divisão se tornasse um abismo intransponível. Senhor, ele sussurrou na escuridão, parando diante de uma janela que dava para a cúpula iluminada de São Pedro, um farol na noite romana. Tu, que és a palavra, o que queres de mim neste tempo de tantas palavras? Silêncio ou trovão? A prudência dos homens ou a loucura da cruz? A resposta veio não como uma voz audível, mas como uma certeza calma e aterrorizante que se instalou em seu coração fatigado. Nem silêncio, nem trovão. Algo diferente. Um caminho estreito, perigoso, ilógico para o mundo que ninguém esperava. Um caminho que exigiria mais coragem do que demitir um cardeal. Na manhã seguinte, um único comunicado, tão breve e despojado que pareceu um erro tipográfico, foi emitido pelo gabinete de imprensa da Santa Sé. Sua Santidade,
o Papa Leão XIV, receberá Sua Eminência, o Cardeal Albrecht von Schönburg, em audiência privada esta tarde. A notícia eletrizou o Vaticano como um raio. Era o confronto, o acerto de contas. As especulações corriam soltas como cavalos selvagens. Schönburg sairia da reunião sem seu anel de prefeito? O Papa emitiria uma declaração fulminante repreendendo-o. A facção tradicionalista se preparava para o martírio, secretamente esperando por ele. A facção progressista se preparava para a vitória, ansiosa por ela. Às 5 da tarde, o cardeal Schönburg, alto e imponente, seu rosto uma máscara de determinação resoluta, atravessou os pátios do Vaticano. Ele estava mentalmente preparado, com seus argumentos canônicos e teológicos ensaiados, pronto para defender suas ações em nome da fé. Ele esperava ser recebido na grandiosa Biblioteca Papal, o local formal para tais confrontos históricos. Mas um monsenhor de rosto pálido o interceptou e, para sua surpresa, o conduziu não ao Palácio Apostólico, mas de volta à Casa Santa Marta, até a pequena e despojada capela privada do Papa. Quando Schönburg entrou, a cena o desarmou completamente. Leão XIV não estava sentado em um trono ou atrás de uma mesa imponente. Ele estava ajoelhado em um simples genuflexório de madeira escura, diante do Santíssimo Sacramento exposto no altar. A única luz vinha das velas que tremeluziam ao lado do ostensório. O Papa não se virou. Apenas fez um gesto lento com a mão para um segundo genuflexório, colocado a uma distância respeitosa, mas inegavelmente ao lado do seu. Por quase 10 minutos, eles permaneceram ali em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo crepitar das velas. Schönburg, um homem de ação e de palavras, sentiu-se profundamente desconfortável. Sua mente, repleta de argumentos e defesas, esvaziava-se diante da presença real no altar. O peso daquele silêncio parecia esmagar suas certezas. Aquele não era o campo de batalha que ele havia preparado. Era um santuário. Finalmente o Papa se levantou, fez uma genuflexão lenta e profunda e se virou para o cardeal. Seus olhos não continham raiva, nem sequer decepção. Havia neles uma tristeza profunda, quase paternal, que era mais difícil de enfrentar do que qualquer fúria. Albrecht, meu irmão, começou o Papa, sua voz suave, mas preenchendo o pequeno espaço sagrado. Eu li sua nota. A teologia é impecável. A lógica é de uma clareza brilhante. É uma obra de uma mente dedicada à fé. Schönburg, sentindo uma abertura, aprumou-se e começou a falar. Santo Padre, eu o fiz por amor à Igreja e à verdade. A ambiguidade é um veneno que confunde os fiéis e... A verdade, interrompeu o Papa, um ato tão raro de sua parte que fez Schönburg parar de falar imediatamente. Diga-me, Eminência, o que é a verdade? É o que a Igreja sempre ensinou, respondeu o cardeal, recitando a resposta que daria em qualquer seminário. É o depósito da fé, a revelação de Cristo contida nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição. Não, disse Leão XIV, dando um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Isso, meu irmão, é a formulação da verdade, o mapa. Mas o mapa não é o território. A verdade não é um o quê. A verdade é um quem. A verdade é uma pessoa. A pessoa viva de Jesus Cristo. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa ordem, Albrecht. Primeiro o caminho do encontro, do caminhar junto, do toque misericordioso. Depois a verdade que ilumina esse caminho. E então, a vida que flui abundantemente desse encontro com a verdade. Ele fez uma pausa, seus olhos perscrutando o rosto do cardeal. Seu documento, meu irmão, é uma magnífica defesa da verdade, mas ele não convida ninguém a caminhar. Ele constrói um muro de definições perfeitas em torno da verdade para protegê-la, quando o que Cristo nos pediu foi para sermos pontes para que o mundo pudesse encontrá-lo. Você teme tanto que a Igreja perca a verdade que corre o risco de fazer com que a verdade perca a Igreja, perca as almas que só podem se aproximar dela através da compaixão, da paciência, do calor de um encontro, não da frieza de uma admoestação. Mas a caridade sem a verdade é uma miragem perigosa.
retrucou Schönborg, sua voz firme, citando um pontífice anterior. E a verdade sem a caridade? Respondeu Leão XIV, sua voz ainda mais suave, mas com um peso de eternidade. É um ídolo cruel. É uma pedra que usamos para apedrejar os pecadores, em vez de ser a pedra angular sobre a qual eles podem reconstruir suas vidas. Albrecht, você publicou um documento para forçar a minha mão, para me obrigar a escolher um lado em uma guerra que você mesmo declarou. Você me pede para ser o juiz desta disputa. O Papa se aproximou mais um passo e, em um gesto que quebrou séculos de protocolo e chocou o cardeal até o âmago, pegou as mãos grandes e fortes de Schönborg entre as suas. Eu não serei seu juiz, mas eu serei seu irmão. E como seu irmão mais velho, em nome de Cristo, eu lhe peço algo. Não uma retratação pública, que apenas humilharia um servo da igreja. Não uma renúncia, que apenas nos privaria de sua mente brilhante. Peço-lhe algo muito mais difícil. Os olhos de Leão XIV brilhavam agora, não com tristeza, mas com uma intensidade ardente. Eu lhe peço para me acompanhar. Amanhã, ao amanhecer, anunciarei um tempo de silêncio e adoração por toda a Cúria Romana. Uma semana inteira. Sem reuniões, sem documentos, sem telefonemas, sem estratégias. Apenas silêncio diante do Senhor. E peço que você, Cardeal Albrecht von Schönborg, doutor da Igreja, lidere a primeira hora de adoração comigo, lado a lado. Aqui, diante dele, vamos apresentar a ele nossa disputa. Vamos apresentar a ele nosso amor pela Igreja, nosso medo, nossa certeza e nossa confusão. E vamos permitir que a verdade, a pessoa de Jesus Cristo, nos julgue e nos cure em seu silêncio. Você tem a coragem para esse tipo de clareza, meu irmão? Schönborg ficou sem palavras, o ar lhe faltando nos pulmões. Todos os seus argumentos, toda a sua certeza intelectual, toda a estrutura de sua revolta justa desmoronaram diante daquela proposta simples e devastadora. Era um movimento de gênio espiritual. Não o punia, mas o desarmava completamente. Não o silenciava, mas o convidava a um silêncio mais profundo e verdadeiro. Não rejeitava seu zelo, mas o reorientava do intelecto para o coração, do poder para a adoração. Recusar seria se expor como um homem que confiava mais em seus próprios documentos do que em Deus. Aceitar seria se render ao campo de batalha do Papa, que não era um campo de poder, mas um jardim de oração. Lágrimas quentes, que ele não sentia desde a morte de sua mãe, brotaram nos olhos do rígido cardeal alemão. Ele olhou para o rosto do Papa, depois para o ostensório brilhando no altar, e pela primeira vez em dias, a tensão em seu rosto se desfez, substituída por um cansaço profundo e uma vulnerabilidade que ele não conhecia. Sim, Santo Padre, ele sussurrou, sua voz embargada, quebrando-se. Sim. Na manhã seguinte, quando o comunicado sobre o tempo de adoração foi divulgado, o Vaticano e o mundo ficaram perplexos. Ninguém entendeu a jogada. Os tradicionalistas se sentiram traídos, esperando um endosso ou um martírio glorioso para seu herói. Os progressistas ficaram profundamente desapontados, querendo a cabeça de Schönborg em uma bandeja de prata. Ambos os lados sentiram que o Papa havia se esquivado, que havia optado por uma solução piedosa para um problema político brutal. Mas alguns, muito poucos, começaram a entender. Quando as primeiras imagens, tiradas discretamente por um guarda suíço com seu celular e vazadas para o mundo, surgiram da Basílica de São Pedro, a nova mensagem, mais poderosa que qualquer documento ou decreto, começou a se espalhar. A imagem era de uma simplicidade bíblica. O Papa Leão XIV e o cardeal Albrecht von Schönborg, os dois polos da crise, ajoelhados lado a lado, em silêncio absoluto, diante da Eucaristia exposta no altar da confissão. Não havia vencedor nem perdedor. Havia apenas dois homens, dois irmãos, despindo-se de seus cargos, de suas certezas e de suas facções, e colocando-se como iguais diante de seu único Senhor. A tensão não havia desaparecido de Roma. A fenda não havia se fechado magicamente. Mas o Papa Leão XIV
Havia enfrentado o momento mais tenso de seu papado, não como um rei, não como um juiz, nem como um administrador. Ele o enfrentou como um pontífice, um construtor de pontes. Ele não construiu uma ponte sobre a divisão para que as pessoas pudessem se encontrar no meio. Ele construiu uma ponte que levou ambos os lados divididos de volta à única fonte de sua unidade, o altar. Ele não resolveu a crise. Ele a entregou a Deus. E naquele ato de rendição radical, ele havia mostrado à igreja e ao mundo onde reside a verdadeira autoridade e a verdadeira força. Não no poder de uma declaração, mas na vulnerabilidade da oração. A crise continuaria, as discussões não cessariam. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o chão sob o Vaticano não parecia mais tremer com a fúria da divisão, mas com o peso avassalador e silencioso de um Deus que, convidado de volta ao centro, começava, em seu próprio tempo e à sua própria maneira, a acalmar a tempestade.